sejamos adoradores. Bom é estarmos a todo momento recebendo de Ti. Bom é Te louvar. A única palavra, Senhor, que os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos é que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em Tua presença. maravilhoso é, Senhor. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Ele é Maravilhoso é estar em Tua presença. maravilhoso, é, Senhor. Maravilhoso é Poder Te adorar, poder Te adorar. tocar nas Tuas vestes, estar contigo, Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso estar na Tua presença, Pai. Entender o melhor para as nossas vidas. Nós Te adoramos. Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje é a BD de número 10, que tem como lição a bênção da reconciliação. Agora eu vou fazer uma leitura do texto áureo que se encontra lá em Gênesis 33, versículo 10 e 11, e diz assim: Mas Jacó insistiu: Não recuse, se é que mereço um favor seu. Aceite meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim,
e tem me dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Agora oremos. Senhor, te agradecemos por mais uma lição aqui hoje, ó Pai. Agradeço, Senhor, e peço que abençoe a vida de cada um que está aqui assistindo esse vídeo de hoje. E que, para quem não pôde estar aqui também, ó Pai. Abençoe também as crianças, ó Pai, da nossa igreja, que mais tarde estarão nos seus cultos, ó Pai, com seus professores. E abençoe também os professores da EBD, que estão aqui, ó Pai, tirando o tempo deles para estar compartilhando com as pessoas ensinamentos sobre o Senhor e como o Senhor tem sido tão bom para nós. Peço também, meu Pai, que conforte o coração de quem precisa de conforto. Muito obrigado por estar conosco nesses tempos tão difíceis. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Primeira Igreja Batista do Estado de Rondônia. É um prazer estar aqui com os irmãos, ainda que virtualmente. É uma alegria sempre poder cooperar com a Igreja do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Antônio Carlos, sou membro da PIB de Rondônia desde 2011, quando cheguei a Porto Velho. Eu sou grato a Deus por fazer parte da membresia desta igreja, que neste ano, inclusive, completa 100 anos de existência. Nós louvamos a Deus pelos 100 anos de história, pelos 100 anos de história de evangelização, de pregação do Evangelho de Deus através da PIB de Rondônia. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que passaram pela PIB de Rondônia, pelos pioneiros que deram literalmente suas vidas pelo Evangelho de Cristo Jesus, para que a mensagem do Evangelho se expandisse pelo estado de Rondônia. Então, nossa gratidão a Deus por essas pessoas e pelos presentes que mantêm a obra ativa, que mantêm a obra atuante aí no estado de Rondônia e na cidade de Porto Velho. Meus queridos, amanhã de hoje nós estaremos estudando o texto de Gênesis, capítulo 32 até o capítulo 36. O tema da lição de hoje é a bênção da reconciliação, quando Jacó e Esaú têm a oportunidade de se reencontrarem novamente e assim acertarem as contas que ficaram, vamos dizer assim, em atraso no passado. O nosso textual é Gênesis capítulo 33, versículo 10. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Gênesis 33, 10, onde o texto diz assim: Mas Jacó insistiu, não recusas, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradasses de mim. Meus queridos, 20 anos se passaram desde quando Jacó saiu da casa dos seus pais, da sua terra, e partiu para a casa de Labão, seu tio, irmão de Rebeca. E deixando a sua casa, passou 20 anos fora, com medo de Esaú, da ira de Esaú. Os irmãos já estudaram lições passadas, o que ocorreu no passado. Então 20 anos já se passaram e agora Jacó retorna para a terra de seus pais, para as terras das peregrinações de seus pais, de Isaac, de Abraão, de Rebeca, de Sara. E agora vive um dilema aqui. Ele tem agora uma família, tem agora servos e servas a seu dispor, tem bastante bens, mas tem algo no passado que ele deixou em aberto e precisa resolver, que é o problema com seu irmão. E agora ele tem a oportunidade de reatar a aliança com seu irmão, de reatar o seu laço de amor, de carinho, de afeto pelo seu irmão. E é justamente nesse tema que nós vamos debruçar aqui alguns minutos. Eu sei que os irmãos já estudaram a lição em casa, então eu quero aqui apenas meditar um pouco sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que Deus tem nos ensinado juntamente com a Igreja do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos retornem um capítulo do texto de Gênesis, capítulo 32. Nós estaremos lendo os versículos 1 e 2, que diz assim: Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Meus queridos, agora Jacó sai da terra de Padã-Arã em direção ao encontro de Esaú, a terra de seus pais. Mas é interessante nós, desde já, quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, durante a peregrinação de retorno de Jacó não está só, Jacó não se sente abandonado por Deus, porque o texto de Gênesis capítulo 32 diz que quando Jacó iniciou o seu caminho, seguiu o seu caminho, os anjos de Deus seguiram ao encontrá-lo. Inclusive armaram um acampamento ao redor de Jacó. Então essa é a primeira lição, podemos dizer assim, que aprendemos na história de vida de Jacó, nesse retorno para casa.
é de que nos momentos críticos, nos momentos de grandes angústias, de grandes decisões, Deus não nos abandona, Deus está conosco, Deus acampa ao nosso redor para nos proteger, para prover o nosso sustento, para prover a nossa segurança, o nosso bem-estar. Esse é o principal ensino da teologia cristã, da teologia bíblica. É de que o Deus a quem nós cremos e a quem nós servimos é um Deus presente, um Deus que se faz presente na história da sua criação. Ele não é apenas o Deus que criou as coisas, criou a terra, criou você e me criou e nos abandonou à nossa própria sorte. Não, Ele é aquele Deus presente, que está presente conosco nos momentos críticos, nos momentos de ansiedade, de angústia. E nós temos vivido dias turbulentos, né, desde o ano passado e início deste ano, temos vivido perdas, temos perdido pessoas queridas. Mas o que eu quero, com esse texto de Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2, desde já eu quero dizer para os irmãos que o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você sirve, o Deus a quem nós servimos, não é um Deus distante, é um Deus que se faz presente nos momentos de dificuldade. Continuando, meus queridos, versículos 3 em diante, vai narrar a estratégia que Jacó usou para encontrar-se com seu irmão Esaú. Ele não tem certeza de como está o coração de Esaú e receoso de que Esaú, ainda irado, pudesse atentar contra a sua vida e contra a vida de seus familiares, suas esposas, Raquel e Lia, de seus filhos. Jacó, então, bola a estratégia. Jacó era um bom estrategista, né? Desde o início da sua história, a gente percebe que Jacó é um bom estrategista. Então, ele envia primeiro mensageiros a encontrar-se com Esaú. E junto com esses mensageiros, ele envia dádivas, presentes, uma tentativa de mostrar que Deus havia sido bondoso para com ele na terra de seu tio Labão, que Deus proveu o sustento dele. E agora ele tenta aplacar o coração, a possível revolta ainda que existe no coração de Esaú, e ele envia mensageiros. Versículo 20, quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 20 do capítulo 32, quando diz assim: direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Essa expressão, esse verbo aplacar, aplacarei, dá a ideia de cobrir o rosto de Esaú, uma tentativa de fazer com que Esaú esquecesse o passado, esquecesse o que ocorreu no passado. Os irmãos vão me perdoar, eu tive que dar uma pausa no vídeo porque tem um pouco de renite, né? Aí eu tive que dar uma pausa no vídeo. Mas como eu estava falando, o verbo aplacar dá a ideia de cobrir o rosto de Esaú para que ele não visse assim o erro do passado de Jacó e assim o perdoasse. Então Jacó envia presentes a seu irmão na tentativa de aplacar a ira de Esaú, porque porventura tivesse ainda reinando ou tivesse ainda alguma raiz de amargura no coração de Esaú. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos é para o fato de que este problema na vida de Jacó e Esaú, esse desencontro dos irmãos, é fruto da desobediência de Rebeca e de Isaac, consequentemente. É fruto da incredulidade na promessa de Deus, porque ela no texto de Gênesis capítulo 25, se os irmãos puderem acompanhar, Gênesis 25, versículo 23, Deus já havia feito uma promessa afirmando que o filho menor seria proeminente na casa do seu pai, e o filho maior serviria ao menor. Diz assim o texto de Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca, já recebendo essa promessa de Deus, mais incrédula, arma um plano, uma estratégia para que Jacó, que era o seu filho mais querido, pudesse assim assumir a posição de proeminência na casa da sua família. Mas Deus já havia feito a promessa. Rebeca, melhor dizendo, não precisava dar um jeitinho, não precisava dar uma ajuda para Deus. E aí a gente já tem aqui um ensinamento para nossas vidas. Deus não necessita da nossa ajuda para cumprimento das suas promessas. Deus não necessita que demos uma forcinha, demos uma mãozinha para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas. As promessas que Deus fez para nós, elas se cumprirão no tempo determinado por Deus. Esse problema só ocorreu na família de Rebeca, de Isaac, entre Jacó e Esaú,
por causa da incredulidade na promessa de Deus. Todas as vezes que nós permitimos que a incredulidade adentre no nosso coração e ficamos incrédulos com as promessas de Deus, problemas acontecem. Tendemos a nos afastarmos de Deus, tendemos a quebrar as promessas de Deus, e nessa tentativa de dar uma ajuda a Deus, como se isso fosse possível, como se Deus precisasse disso, as coisas saem dos trilhos e as coisas começam a dar tudo errado. Foi o que ocorreu aqui na história de Esaú e Jacó. Por uma incredulidade dos seus pais, problemas familiares ocorreram. Esses problemas vão muito mais do que simplesmente problemas familiares. Lá na frente, os irmãos vão ver que os edomitas são descendentes de Esaú, os amalequitas são descendentes de Esaú, e tanto o povo edomita como o povo amalequita foram os povos que durante toda a história do Antigo Testamento, foram os povos que se colocaram sempre em guerra contra Israel. Olha só, um problema que ocorreu no passado vai repercutir em toda a história do Antigo Testamento. Os irmãos podem conferir esse texto de o profeta Obadias. A profecia de Obadias é justamente contra os edomitas, que eram povos que estavam constantemente se aproveitando da fragilidade de Israel e os atacando, matando o seu povo e saqueando as suas cidades. Então, um problema que parecia pequeno se torna um problema gigantesco, simplesmente pelo fato da desobediência, da incredulidade. Então fica aqui o alerta para nós. Deus não necessita, Deus não precisa que demos uma forcinha, demos uma mãozinha para Ele para cumprir suas promessas. Deus cumprirá suas promessas no tempo certo, no tempo de Deus, que é o Kairos e não é o Cronos, que o Cronos é o tempo do homem. Mas continuando, meus queridos, capítulo 32, a partir do versículo 22, e eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu quero levar os irmãos a compreender, é que a história de vida de Jacó e de Esaú, a história de vida dos dois, ela é a história de Israel, é a história do povo de Israel. E por pouco essa história não foi uma história trágica, né, por causa da incredulidade. No versículo 22, Jacó, antes de encontrar-se com seu irmão Esaú, ele tem que atravessar o vale de Jaboque. E nessa travessia ele luta com um anjo e prevalece contra esse anjo. E diz o texto de Gênesis capítulo 32, versículo 22, que levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. E o versículo 24, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então Jacó fez com que suas mulheres, seus filhos, os seus servos e os animais atravessassem o vale. E ele ficou ali só. E durante aquele momento que ele estava ali só, ele lutou com o homem, lutou com Deus. E é interessante que nessa luta, o que Deus esperava de Jacó é que Jacó se rendesse de forma voluntária, que quebrantasse o seu coração diante de Deus de forma voluntária. Mas Jacó endurece o seu coração e não se rende a Deus de forma voluntária, e é obrigado a Deus feri-lo na coxa. E esse ato de Deus ferir, com o versículo 25 vai dizer, né, e vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então esse ato de ferir a articulação é uma demonstração da disciplina de Deus. E muitas vezes Deus usa assim também conosco. Deus usa de várias maneiras para tratar conosco, como filhos e como filhas. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, e Deus quer que nós nos submetemos a Ele de forma voluntária, com um coração voluntário, mas quando isso não ocorre, quando isso não é possível, Deus nos disciplina como um pai disciplina ao seu filho. O texto de Provérbios 3, capítulo 3, versículo 11 e 12, ele nos mostra muito bem isso, sobre a importância de não nos rejeitar a disciplina do Senhor. Diz o texto de Provérbios 3, 11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, meus queridos, quando nós formos disciplinados por Deus, quando nós estivermos sob a disciplina de Deus, nós devemos estar com o coração grato, porque é uma prova do amor de Deus, da soberania de Deus sobre nós. Então, a disciplina do Senhor é o exercício do amor de Deus para conosco, para com a sua igreja, para com os seus filhos.
E aí naquela luta, os irmãos sabem o que acontece, depois de ferir, Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque ele prevaleceu naquela luta. Então, meu querido, quando você se sentir sendo disciplinado por Deus, não endureça o seu coração. É porque Deus o ama, é porque Deus a ama, é porque Deus quer o seu bem, é porque Deus quer que você se submeta a Ele de forma voluntária e o adore de forma voluntária. O capítulo 33 narra o encontro histórico entre os dois irmãos, passado aí 20 anos. Os dois irmãos se reencontram novamente e têm a oportunidade agora de colocar um fim naquele problema que ocorreu há 20 anos. E diz o texto de Gênesis 33, levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as suas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Agora sim, chegou um momento crucial na história de Jacó. Jacó agora vai se encontrar-se com Esaú e agora tem a oportunidade de colocar no fim aquela briga lá no passado. E é interessante o versículo 10, quando Jacó já se encontrou com Esaú e depois de oferecer dádivas e presente para Esaú, e diante da recusa de Esaú, Jacó insiste com Esaú para que este aceite as dádivas, os presentes que lhe são oferecidos. Diz o texto de Gênesis 33, 10. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Versículo 11. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. A insistência aqui de Jacó para que Esaú aceitasse as dádivas, os presentes que estavam sendo lhe oferecido, era porque a aceitação de Esaú aos presentes de Jacó era um sinal, uma exteriorização de que o perdão ocorrera, de que a reconciliação ocorrera entre os irmãos, de que a partir dali uma nova história entre os dois irmãos se iniciava. Então é por isso a insistência aqui de Jacó para que Esaú aceite os presentes, mesmo diante da recusa. Por 3 vezes aqui, 4 vezes Esaú recusa os presentes, mas Jacó insiste até que este aceite as dádivas dadas a ele. Após esse episódio, os dois se separam novamente, cada um vai para um lado, enquanto que Esaú vai para a direção de Seir, Jacó parte para Sucote até chegar em Siquém. E aí, novamente, ocorre algo interessante aqui, quando Jacó chega a Siquém, no versículo 20 vai dizer que ele levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Este mesmo local onde Jacó que agora erege um altar ao Senhor, anos antes Abraão também já tinha levantado ali um altar ao Senhor em forma de agradecimento. E é interessante nós aprendermos aqui com a história de Jacó que nós devemos, quando temos um encontro com Deus, assim como Jacó teve no Vale de Jaboque, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida, nós precisamos demonstrar isso numa maneira de exteriorizar a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão a Deus pelo cuidado e pela providência dele em nossas vidas. E a maneira que Jacó encontrou aqui foi levantar um altar ao Senhor, um altar de consagração a Deus, um altar onde Deus pudesse ser adorado naquela terra, mesmo distante da terra de seus pais, era um local onde Jacó poderia expressar o seu culto, o seu louvor, a sua adoração a Deus. Então, meus queridos, nos momentos cruciais de nossa vida, nos momentos de grande tensão, de grande ansiedade, de grandes decisões, nós precisamos, quando recebermos o favor divino em nossas vidas, nós precisamos ali levantar um altar de adoração a Deus, levantarmos um altar de consagração a Deus, um altar onde Deus é glorificado, um altar onde Deus é honrado e servido por nós. E interessante é o nome do altar que Jacó erigiu ali. No hebraico é El Elohei Israel, Deus, o Deus de Israel. A ênfase em Deus é para demonstrar que Deus é muito mais importante do que o local. Deus é muito mais importante do que o próprio altar. E aí fica um alerta para nós. Deus é mais importante do que a parte física, a estrutura física do templo. Deus é mais importante do que o local onde nós nos encontramos. O que importa é que onde nós estivermos, se nós estivermos com o coração quebrantado diante de Deus, com o coração agradecido diante de Deus,
Deus ali se faz presente, Deus ali reina. Continuando, meus queridos, o capítulo 34 vai narrar uma história trágica, e parece que a história de Jacó é uma história formada por momentos de grande alegria, como foi o momento de reconciliação com Esaú, e logo posteriormente com um momento de tragédia. Parece que a tragédia segue a história de Jacó, parece que a tragédia segue Jacó lado a lado ali com ele. O capítulo 34, versículo 1 diz assim o texto: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Jacó já está em Siquém, depois de reconciliar-se com Esaú, ele chega à terra de Siquém. E diz o texto que a sua filha Diná, possivelmente tinha em torno de 15 anos, 15, 16 anos, sai para ver as filhas daquela terra. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para o verbo ver. Esse verbo no hebraico, que é o original que está escrito, dá a ideia de que ela saiu para fazer amizades, para procurar um vínculo de relacionamento com as pessoas daquele local onde ela estava juntamente com seus pais. E aí a história trágica é que Siquém, que era filho do príncipe, os donos daquela terra, se afeiçoa de Diná de forma descortês, de forma violenta, a toma para si e a violenta, né? Mantém relações sexuais com Diná sem o consentimento dessa. E essa história chega aos ouvidos dos irmãos de Diná, e estes ficam enfurecidos, montam a estratégia, faz com que Siquém e Amor, seu pai de Siquém, convença os moradores daquela terra para que todos se fizessem a circuncisão. E no momento da maior dor da circuncisão, quando os homens estavam abatidos, os dois irmãos, Simeão e Levi, juntamente com os servos de seu pai Jacó, adentram nas cidades e matam todos os homens como uma forma de honrar a sua irmã Diná, que havia sido violentada por Siquém. Mas eu quero, antes os irmãos sabem a história, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 8 em diante do capítulo 34, quando diz assim: Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe as dei por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitarei conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. Siquém tenta fazer uma aliança agora com Jacó e seus filhos, tenta manter um vínculo um vínculo familiar entre a sua família e a família de Jacó. Tenta agora fazer uma aliança de famílias para que aquelas famílias se juntem, se aparentem com eles e vivam na mesma terra e produzam na mesma terra e assim mantenham um vínculo afetivo. Só que, meus queridos, quero chamar a atenção dos irmãos no capítulo 34, o que nos chama a atenção é o perigo de mantermos relações com o mundo. É o alerta sobre o perigo do mundanismo adentrar no seio da igreja, no meio do povo de Deus. E quando eu falo mundo aqui, não é o mundo cosmo, né? Não são as coisas criadas, não são o universo, os seres celestiais, os outros seres. No grego há duas palavras para mundo. Cosmo, que se refere ao universo e às coisas criadas, e o aion. O aion, no mundo grego, era todo o sistema político, religioso, filosófico, ético e moral. Então, quando eu falo que o perigo de nos mantermos vínculos de amizade com o mundo, não é com o mundo cosmo, né? Porque com isso devemos ter um vínculo de amizade forte, porque fomos colocados nesta terra para cuidar deste mundo. O mundo que nós devemos nos afastar é este sistema filosófico, religioso, moral e ético que está em constante rebeldia contra Deus. Quando Jacó se predispõe a aparentar-se com Amor e Siquém, ele permite com que o mundanismo adentre a sua casa, adentre a sua terra, adentre na sua família. E ao perigo constante disso. Então, quando nós mantemos uma relação muito íntima com o mundo, quando as nossas amizades começam a influenciar as nossas ações, quando as amizades que temos
começam a adentrar a nossa vida de tal maneira que começam a ocupar o lugar que é de Deus, o perigo beira a porta. Então, o capítulo 34 nos alerta para este perigo do mundanismo no seio da igreja. O texto de João, capítulo 17, 16, vai dizer que Cristo fala que ele não é do mundo, assim como também nós não somos do mundo. Ou seja, o nosso sistema moral, ético, é outro, é baseado nas Escrituras, é baseado na pessoa de Cristo Jesus e não neste mundo. Até porque este mundo, o aion, que é sistema filosófico, político, moral, ético, religioso, como diz o texto de 1 João, jaz no maligno. Então, meus queridos, não permita que o mundo, o aion, o sistema de rebeldia contra Deus, tenha espaço na sua vida. Não permita que as amizades mundanas criem vínculos a ponto de tomar o lugar de Deus na sua vida. Não permita que o mundo adentre na sua vida, na sua família. Não se aparente com o mundo. Não faça acordos com o mundo. Não habite com o mundo, porque você não faz parte deste mundo, assim como Cristo não era deste mundo. E é interessante, nos versículos finais de Gênesis, é o versículo 30 do capítulo 34 de Gênesis, quando diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reuni-se contra mim, e serei destruído eu e minha casa. Versículo 31, capítulo 34. Responderam: abusarei ele de nossa irmã como se fosse prostituta? O alerta que fica aqui para nós, no versículos 30 e 31, de que Jacó cometeu vários erros, e um dos principais erros que Jacó cometeu foi que ele preocupou-se apenas em prover a sua família de bens materiais. Não era de negar-se que Jacó, agora passado 20 anos, depois que saiu da terra dos seus pais, era um homem rico, um bastardo com bastantes bens. Tanto é que ele oferece dádivas a Esaú. Mas o erro de Jacó foi que Jacó preocupou-se tão somente em prover a sua família de bens materiais. Ou seja, Jacó desprezou a espiritualidade da sua família, da sua casa. E por desprezar isto, coisas terríveis que não deveriam ter acontecido ocorreram, como foi o caso da matança aqui do povo de Siquém, de Amor e seu filho, de todos os habitantes daquela terra. E o versículo 30 mostra a preocupação de Jacó. A preocupação de Jacó é que agora ele seria novamente peregrino, seria expulso daquela terra. Ou seja, uma demonstração de que a preocupação única de Jacó era com os bens que ele tinha, com suas propriedades. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos não devam buscar melhorias no seu bem-estar material. Lógico, isso é o anseio de todos nós, termos um bem-estar na nossa casa, termos condições financeiras melhor. Mas isso não pode ser a razão da nossa vida. Isso não pode ser o principal objetivo da nossa vida. O conforto, o bem-estar não pode ser encarado como algo essencial da nossa vida, como a razão de existência nossa aqui sobre a Terra. Quando nós permitimos que as nossas preocupações diárias sejam tão somente em torno de garantirmos uma qualidade de vida melhor nesta terra, nós perdemos a perspectiva do céu, nós perdemos a perspectiva que nós não somos deste mundo, que estamos aqui neste mundo como peregrinos. E uma figura interessante da igreja é que a igreja ela é uma igreja peregrina aqui na terra. O seu lugar definitivo não é esta terra, mas os céus, onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, trabalhe, busque dar o conforto necessário para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, mas não esqueçam da parte espiritual, da parte do ensinamento da palavra de Deus, porque quando nós esquecemos dessa parte, nos preocupamos não somente em prover os bens materiais da nossa família, nós falhamos como pais, nós falhamos como mães, nós falhamos como filhos e filhas. Então não esqueça, a parte mais importante não é aquela que prover os bens materiais tão somente para este mundo, mas aquela que reflete na eternidade, que é justamente o ensino da palavra de Deus, é o ensino da centralidade de Cristo em nossas vidas. Então que Deus possa estar nos ensinando a termos equilíbrio
entre a busca pelo conforto para nossas casas, para os nossos familiares, mas sem esquecermos de que somos peregrinos neste mundo e que aguardamos uma cidade celestial, que em breve nós desfrutaremos deste céu que Deus preparou para nós. Estou finalizando, meus irmãos, e quero aqui chamar a atenção agora para o capítulo 35, onde o texto diz assim: disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então dera Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. Então, meus queridos, depois do episódio trágico que ocorreu com a Diná e da morte dos moradores de Siquém, agora Jacó precisa reconciliar-se com Deus. Jacó percebe que há algo de errado no seu relacionamento com Deus e ele precisa agora reatar este relacionamento com Deus, precisa consertar o seu relacionamento com Deus. E é justamente sobre este tema que o capítulo 35 vai tratar. E é interessante que o versículo 1 diz assim: disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É interessante aqui a iniciativa de reatar este relacionamento que tinha sido quebrado em algum momento na história de Jacó, desse distanciamento de Jacó do Deus que tinha provido o seu sustento, a sua segurança. É justamente de Deus. É Deus quem aparece a Jacó, é Deus quem se manifesta a Jacó e o chama para que se levante da terra de Siquém e vá até Betel e ali construa um altar para Deus e adore Deus ali. E é interessante, meus queridos, que na história cristã, na história da teologia cristã, na história da história bíblica, podemos dizer assim, é que é sempre Deus que toma a iniciativa de ir ao encontro do homem pecador, ao encontro daquele que está afastado. É Deus quem se direciona à frente do homem. É Deus que toma a iniciativa. E é interessante porque o texto de Efésios vai dizer que nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé. A nossa salvação não é mérito nosso, é mérito de Cristo. E desde o Antigo Testamento, essa teologia de que a salvação era tão somente um mérito de Deus, ela já é bem latente, né? Se torna patente no Novo Testamento. Então é Deus quem toma a iniciativa, foi Deus quem se transformou em homem, a semelhança de homem, e sofreu aqui para resgatar o homem pecador. Então é Deus quem busca relacionar-se conosco, é Deus quem busca um relacionamento com o ser humano. Isso é importante, porque nas demais religiões, principalmente nas religiões orientais, a ideia de que o homem precisa fazer algo para chegar até Deus, é o homem que precisa construir algo para chegar até onde os deuses estão. E a gente vê isso na história da construção da Torre de Babel, né? Quando os homens ali em Gênesis capítulo 11 intentam no seu coração construir uma torre para que chegue até Deus. Mas a teologia bíblica mostra justamente o contrário. Foi Deus que se fez homem e chegou até nós. Isso que é fantástico na teologia cristã. Não é o homem que chega até Deus, mas é Deus que chega até o homem. E ele chegou até nós na pessoa de Cristo Jesus quando ele esteve aqui na terra. É Deus quem toma a iniciativa de buscar e resgatar o homem pecador, assim como ele fez agora com Jacó. A situação era tão crítica na família de Jacó, que o texto vai dizer que Jacó chega para a sua família, a todos que com ele estavam, tanto homens livres como os escravos que serviam a Jacó. E o versículo 2 diz que Jacó chegou para a sua família e diz assim: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Os irmãos lembram o que eu falei agora há pouco, de que
quando Diná sai para ver as filhas daquela terra, da terra de Siquém, e quando Jacó aceita aparentar-se com Siquém em amor, o mundanismo adentrou, os costumes dos povos daquela terra adentrou na família de Jacó, na sua tenda, na sua casa. Tanto é que o texto de Gênesis capítulo 35 vai dizer que dentro da sua família havia deuses estranhos. E Jacó pede para que o povo lance para longe de si aqueles deuses estranhos. Diz o texto do versículo 4, capítulo 35, diz que então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. Era comum naquela época homens e mulheres usarem argolas, né, como um adorno, mas na cultura pagã as argolas eram vistas como uma adoração aos deuses, como uma maneira de prestar culto aos deuses. E por isso que eles arrancam as argolas das suas orelhas, porque eles estavam demonstrando ali o seu arrependimento, estavam demonstrando ali uma atitude de arrependimento para com o pecado que estavam cometendo contra Deus. E aí eu volto aqui o alerta para os irmãos. Todas as vezes que nós damos espaço para o mundo, e aí eu chamava mais uma atenção, não o cosmo, mas o aion, esse sistema político, religioso, filosófico, ético e moral, que está em constante rebelião contra Deus, os ídolos começam a tomar o espaço que é o espaço de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que ídolos não estão somente aquelas imagens de esculturas. Lá na minha terra, no Nordeste, isso é muito comum, né? Em Rondônia eu não vi tanto, mas no Nordeste é muito comum. Eu chegava na casa das pessoas, lá tem uma imagem de escultura, em um altar, onde as pessoas prestam seus cultos. Mas ídolo não é somente isso. Os ídolos, ou o ídolo, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua diversão, o seu lazer, pode ser os seus objetivos de vida. Então tudo aquilo que ocupa o lugar que é devido somente a Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, torna-se um ídolo. E os ídolos precisam ser expurgados do meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus não pode existir ídolos que ocupem a posição de primazia de Deus. Então a pergunta que nós devemos fazer é: o que tem ocupado o lugar de Deus em minha vida? Que ídolo, que tipo de ídolo eu preciso retirar da minha vida para que Deus tome o lugar, se assente no lugar que Ele é devido? O alerta que fica para nós é este, que não precisamos estar atentos para que no meio da nossa família, no seio da nossa família, não haja nada que atrapalhe a presença de Deus, não haja nada que tome o lugar de primazia que Deus deve ter em nossa casa, em nossa vida e na igreja. E aí eu faço um alerta aqui: muito cuidado com os ídolos que muitas vezes nós desconhecemos, mas têm ocupado o lugar de Deus. Então, que ídolo, né, eu e você precisamos retirar do nosso meio? Então, para que houvesse essa reconciliação entre Deus e Jacó, era necessário que os ídolos que ocupavam o lugar de Deus fossem retirados do meio do povo de Deus. Não há nenhuma comunhão entre Deus e Belial, entre o Senhor e as trevas. Não existe comunhão entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, que eu não estou querendo dizer que os irmãos não possam ter amizades com pessoas fora da igreja, não é isso. Eu quero dizer é que as nossas amizades com as pessoas de fora não devem influenciar a nossa vida a ponto de sermos influenciados por esse sistema filosófico do mundo, sistema religioso do mundo, político, ético e moral, a ponto de nos afastarmos de Deus, a ponto de esquecermos os ensinamentos da sua palavra. Pelo contrário, eu preciso, como diz o texto de Mateus capítulo 5, eu preciso ser o sal da terra. Então, o meu círculo de amizade, eu que devo influenciar essas pessoas, não ser influenciadas por elas. Essas pessoas precisam ser influenciadas pela minha presença ali, não o contrário, não ser influenciado pela presença delas. Então eu preciso ter cuidado com isto, né? Sobre o perigo que o mundo oferece à sã doutrina, à boa vida diante de Deus. O versículo 7 vai dizer que, o versículo 6 vai dizendo: assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. O versículo 7 vai dizer: e edificou ali um altar
e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então, meus queridos, há uma necessidade de reconciliação, e aí nós precisamos sempre estar avaliando o nosso relacionamento com Deus, assim como Jacó fez aqui no capítulo 35, para ver se há essa necessidade de reconciliarmos com Deus. Então a lição que o capítulo 5 nos traz é isto: precisamos tirar do nosso meio tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, e tudo aquilo que ocupa a primazia de Deus na nossa vida precisa ser retirado do nosso meio. Eu já me dirigindo aqui para o final, capítulo 36 vai falar sobre o descendente de Esaú. E eu quero só lembrar algo que eu já falei. Capítulo 6, versículo 12, diz assim: Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Aquilo que eu já falei. O erro do passado, apesar de ter sido solucionado aqui no capítulo 33, quando Esaú encontra-se com Jacó, mas os reflexos dele se estendem durante todo o Antigo Testamento. Os amalequitas, que são descendentes de Esaú, vão se tornar inimigos ferozes que constantemente atacam Israel durante a história do Antigo Testamento. É um perigo quando nós não cremos nas promessas de Deus. É um perigo quando nós esquecemos das promessas de Deus e procuramos dar um jeito como se Deus precisasse. Eu quero terminar aqui com versículos 17 e de 18 do capítulo 35, quando diz assim: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira. Raquel agora está dando à luz a seu filho, e no meio das dores do parto, a parteira diz a ela: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, Raquel morre durante o parto. Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Benoni significava filho de minha dor, e Benjamim, filho da minha mão direita. O nascimento de Benjamim é o cumprimento de uma promessa feita lá em Gênesis 30, 24, quando Raquel tem José, e na sua oração ela pede a Deus mais um filho, dê-me mais um filho, que nasça mais um filho de mim. Então, cerca de 20, 25 anos depois, a promessa de Deus se cumpre na vida de Raquel e de Jacó, e nasce Benjamim, para demonstrar que Deus não precisa da ajuda do homem para o cumprimento das suas promessas. E ratifico mais uma vez: não procure dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. No tempo certo, Deus irá cumprir as suas promessas. Deus é soberano sobre a história do seu povo. Deus é soberano sobre a história da sua vida. Deus é soberano sobre a história da vida da primeira igreja batista do estado de Rondônia. É Ele quem conduz a história desta igreja, Ele quem conduz a história da sua vida. Então não procure dar um jeitinho naquilo que você acha que Deus está demorando, porque Deus não está demorando. As coisas de Deus acontecem no tempo certo, assim como foi com o nascimento de Benjamim. A minha oração é que nesta manhã você possa ter compreendido de que é preciso resolvermos os problemas do passado, é preciso reconciliarmos uns com os outros quando necessário, é preciso reconciliarmos com Deus, é preciso tirarmos do meio de nós aquele que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, é preciso retirar do meio de nós aquele que tem primazia no lugar de Deus. O único que deve ter primazia em nossas vidas é Deus e mais ninguém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu querido. E mais uma vez que deixo aqui a minha gratidão ao Senhor pela vida da Primeira Igreja Batista, meu agradecimento pela oportunidade de estar conversando com os irmãos. Quero dizer que, porventura, tem ficado alguma dúvida daquilo que eu falei, ou se eu não falei algo que os irmãos esperavam falar, eu me coloco à disposição para esclarecer alguma dúvida, conversar com algum irmão. Basta aí pegar meu contato e assim será um prazer conversar com o irmão, com a irmã, que porventura tenha ficado com alguma dúvida na lição de hoje. Que Deus o abençoe e muito obrigado.
Graça e paz, meus irmãos. Louvo a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos dando e a oportunidade neste momento de estarmos juntos depois do estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu quero compartilhar com os irmãos uma breve reflexão que se baseia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 7, que diz assim: Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, ou, em outras traduções, ousadas afirmações.
O que eu desejo nesta manhã fazê-los compreender e refletir se baseia na seguinte afirmação: usando o tempo que pertence a Deus. Entre outras palavras, Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida, é o Senhor do tempo que nós usamos. Ele nos deu a vida para ser vivida nas nossas atividades, no nosso dia a dia, e devemos aproveitar este tempo como uma dádiva divina, uma dádiva que Deus nos concedeu para podermos enfrentar cada uma das circunstâncias. Quando eu estava internado no hospital, na área da UTI, lá com tratamento de Covid, veio conversar comigo um psicólogo, porque ele viu que eu estava um pouquinho ansioso, e eu estava realmente, porque no primeiro dia eu não tinha nenhuma informação, não sabia o que estava acontecendo, como que iria acontecer, como que a Sandra estava e por aí vai, como que os irmãos também estavam nesse tempo da minha ausência. Tudo isso estava me gerando uma ansiedade, o meu tempo estava sendo ocupado com preocupações. Os enfermeiros, os técnicos perceberam, chamaram o psicólogo, ele veio conversar comigo e ele me disse o que ele estava pensando sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e eu confirmei, realmente eu estou ansioso porque eu não tenho informação nenhuma, eu não sei o que está acontecendo. E quando nós não sabemos, nos perdemos. A partir daquela conversa, ele me auxiliou, entrou em contato com a Sandra, me permitiu conversar com a Sandra por telefone, o que me trouxe tranquilidade, porque então eu sabia o que estava acontecendo. Deus me deu a capacidade de aprender com todas estas circunstâncias. E nessa conversa com o psicólogo, eu usei uma frase, que a vida nos ensina que devemos aprender um dia de cada vez. Mas com a Covid, eu disse a ele, é 1 hora de cada vez. Aquele psicólogo achou a frase interessante e falou, eu vou anotar essa frase porque eu guardei ela, porque ela é importante. Eu falei, e é importante. Na vida, no tempo, é 1 hora de cada vez. Cada segundo vale. Como você está usando o seu tempo, sua vida, seu dia a dia? Como você tem aproveitado os minutos que pertencem a Deus e Deus te dá? Paulo escreve a Timóteo admoestando, e esta palavra admoestar é como se fosse um pedido insistente para que ele pudesse falar aos irmãos, permitindo que eles compreendessem a importância do tempo e da vida que Deus lhes deu. Por esta razão, para podermos utilizar o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá, precisamos ter algumas características muito importantes que tornará a nossa vida saudável. Em primeiro lugar, Paulo disse que as pessoas estavam ensinando outra doutrina, outro ensino. Quando nós fugimos do ensino básico e fundamental, do que Deus nos ensinou, ficamos perdidos. Quando aceitamos outros ensinamentos como se fossem verdadeiros em nossas vidas, deixamos de ter segurança nas nossas vidas. Precisamos então buscar no Senhor orientação para que não ensinemos e muito menos nos alimentemos de palavras que não provenham da orientação do Senhor. Doutrina, essa palavra no grego ali é heterodoxia. É aquilo que é ensinado a nós como padrões, aqueles ensinamentos que nos ajudam a manter-nos na direção correta. A nossa fé, ela tem um fundamento doutrinário, e a nossa doutrina se baseia na salvação em Cristo Jesus. Não há outro meio pelo qual o homem deva ser salvo a não ser Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por nós e por meio dele somos filhos de Deus. Esta é a fundamentação básica de nossa doutrina, e você e eu precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá para mostrar às pessoas a pensarem na verdadeira doutrina. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, no ensino a Timóteo, na admoestação dele, ele continua e diz assim no verso
Quarto, não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus. Veja, existem pessoas que estão muito preocupadas em origens, quem é quem, por que foi, quem fez, se você é descendente de não sei o que, como se isso fosse o mais importante. É importante você saber a sua origem, é importante você entender as palavras, é importante você ter conhecimento, mas nada disto é importante diante daquilo que nos leva a servir a Deus, que é a fé. A nossa fé é que nos permite executar o serviço a Deus. Não é porque somos de tal descendência, porque nascemos em tal igreja, porque fazemos tal obra, porque levantamos a mão ou batemos palma, ou oramos de joelho, ou se fazemos jejum constantemente, ou se fazemos promessas a Deus para que Ele cumpra a sua vontade. Isto são apenas ritos humanos. O apóstolo Paulo, quando ele fala ali de fábulas e genealogias, duas coisas podem ter acontecido. Existem duas interpretações na época do apóstolo Paulo, na época de Timóteo. Primeiro, Paulo poderia estar naquele momento criticando os mitos gnósticos ou a doutrina das emoções. Parece que isso não mudou muito em nosso tempo, porque muitas pessoas estão dizendo, se eu não sentir, como se o nosso sentimento fosse padrão para a vontade de Deus. Muitas vezes não é porque sentimos que devemos fazer. Muitas vezes Deus nos mandará fazer algo e não estamos sentindo alegria ou alguma satisfação. Precisamos fazer porque Deus mandou que fizéssemos. Muitas pessoas deixam de cumprir a vontade de Deus justamente porque dizem, mas eu não me sinto em paz. Meu irmão, se Deus te ensinou por meio de sua palavra e aquilo precisa ser feito e for algo para a glória de Deus e não é mau testemunho, faça. Às vezes é difícil, porque nós não queremos, por exemplo, confrontar pessoas que gostamos, como, por exemplo, dizer a um parente, um familiar, se você não crer em Jesus Cristo como seu Salvador, não se arrepender dos seus pecados, você não poderá ser salvo. E não é porque Deus não quer, é porque este é o critério para podermos experimentar a salvação que há em Cristo Jesus. Arrependimento de pecado, busca de perdão a Deus e entrega a sua vida nas mãos de Jesus Cristo como Salvador. E aquele que crê em Jesus como Salvador, arrependido de seus pecados, se torna filho de Deus, como diz João 1,12. Portanto, o nosso tempo ele pode ser melhor aproveitado quando nós gastamos o nosso tempo não procurando ter provas emocionais, mas quando procuramos a vontade de Deus independentemente do que sentimos. Essa é uma forma de interpretar estes mitos. E também fábulas ou genealogias, que podem ser também mitos judaicos, ali Paulo criticando. Naquela época contavam muitas histórias sobre grandes heróis da fé, grandes homens e mulheres religiosos, e que eles faziam determinados milagres e por aí sim eles seriam mais consagrados do que outro. O fato de você subir no monte para orar não torna a sua oração mais poderosa do que aquele irmão ou aquela irmã à beira de uma cama, ajoelhado, depois de um dia de trabalho, dizendo, Senhor, obrigado por mais um dia e peço a tua bênção por mais uma noite. Não é a posição, não é o lugar e nem a roupa que nos torna mais homens e mulheres na presença de Deus, mas é a obediência e a fé genuína que Deus fará a sua vontade. Por fim, quando nós lemos o texto, o apóstolo Paulo, no verso 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tudo o que fizermos,
todo o tempo que aproveitarmos, se é um tempo que Deus nos dá, ele precisa ser feito à base do amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, afirmando que você pode fazer de tudo, tocar sinos, falar línguas, ter conhecimentos, mas se tudo isso que você fizer no seu tempo não for movimentado pelo amor, de nada vale. Deus fez o que fez porque nos ama, não porque merecemos. Deus nos deu a vida, Deus nos criou por causa de quem Ele é, e a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá, pararmos de ficar procurando fábulas, regrinhas, chás miraculosos, orações especiais, como se elas fossem mudar a história, e comecemos a aproveitar o nosso tempo, preenchendo as nossas mentes com a palavra de Deus, agradecendo por tudo que temos aprendido e temos vivido, não ensinando às pessoas aquilo que eu acho, que eu penso, o que eu gosto, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos viver uns com os outros, fundamentados no amor que nos sustenta e nos salvou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa aproveitar este domingo pela manhã para vivenciar com toda a alegria, com toda a satisfação, o tempo que Deus está lhe dando. Aproveite este tempo, use-o com sabedoria e você verá como o seu tempo será abençoado e abençoador, porque Deus é bênção em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez lhe sou grato por mais este momento e por tua palavra que sempre nos ensina a como compreender a sua vontade. Rogamos, ó Deus, que direcione e dirija as nossas vidas para que tua vontade, sempre, em todo o tempo e em todo momento, seja plena, para que o teu nome seja glorificado. Agradeço porque tu nos deste a vida e dentro desta vida o tempo para vivermos e te servirmos. No nome de Jesus, amém. Até o próximo culto.